boa noite. Ela administra uma verdadeira cidade dentro da capital baiana, sem contar os campi do interior. 42 mil pessoas circulam por mais de 1 milhão de metros quadrados e utilizam os serviços da universidade, que está entre as 50 melhores da América Latina. Essa filha de Santo Amaro é formada em Ciências Sociais e doutora em Educação. Minha convidada de hoje do Entrevista Coletiva é a reitora da Universidade Federal da Bahia, Dora Leal Rosa. Boa noite, reitora. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite, Silvana. Eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês numa entrevista coletiva. Muita gente, ou melhor, parte da sociedade, não só baiana, parte da sociedade brasileira, desconhece as atividades realizadas, construídas dentro da universidade. É possível aproximar o conhecimento científico da população em geral? Certamente. Exatamente, essa é uma das questões, uma das missões da universidade, que é traduzir para a sociedade aquilo que acontece no seu espaço interior. De modo geral, a população conhece a universidade por uma função importantíssima, que é a formação de recursos humanos, né, para atender às demandas da sociedade. Mas a universidade é mais do que isto. Ela forma quadros, ela forma cidadãos, mas ela também produz conhecimento. Isso é fundamental. E esse conhecimento, né, que é importante que a gente divulgue através da nossa atividade de extensão. Então, a universidade tem projetos, tem programas, que exatamente essa articulação entre o que nós fazemos no interior da universidade e esse mundo externo que nos acolhe, mas que principalmente mantém a universidade pública funcionando plenamente. Eu trabalhei mais ou menos uns 10 anos na Universidade de São Paulo e existia uma certa dificuldade com relação aos pesquisadores. Alguns tinham uma certa resistência em atender à imprensa, outros minimizavam até a propriedade da própria pesquisa, a divulgação daquela pesquisa, não tinham uma ideia muito clara, a impressão que pelo menos nós jornalistas tínhamos, da importância daquilo e da sociedade saber que aquele projeto estava sendo desenvolvido, mesmo que ainda de uma forma embrionária. Isso também acontece na Federal? Eu não percebo dessa forma. Eu vejo nos nossos professores, pesquisadores, né, o propósito muito firme, muito seguro de disseminar o conhecimento por eles produzido. O nosso hospital Edgar Santos, hospital universitário, tem, né, dentro dele uma pesquisa muito relevante, que é a utilização da terapia celular, né, para fins de recuperação da massa óssea. Uhum. E foi feita uma matéria, né, sobre este tema, e o que a universidade recebeu de telefonemas de fora do estado da Bahia, exatamente querendo conhecer esse trabalho, e de pessoas que têm problemas, queriam já agendar uma entrevista com um pesquisador, o professor Gildásio Daltro. Professora, falando aí da relação campi e comunidade do entorno também, a gente sabe que a segurança é uma preocupação da maior parte da população brasileira, principalmente as que vivem nas cidades. Como é que está hoje a segurança dos campi da UFBA? Olha, esse é um problema da nossa sociedade brasileira, do nosso estado, da nossa cidade. Então, de certa forma, acontece também dentro da universidade os problemas que estão fora da universidade. E a questão da segurança é uma delas. Mas o que é que nós temos na universidade? Já, por decisão do Conselho Universitário, se ampliou bastante o nosso investimento em segurança. Segurança através dos vigilantes, mas também a segurança eletrônica. Então, nós temos tido, cada vez mais, a redução de incidentes dentro dos campi da universidade, seja em Salvador, Vitória da Conquista ou Barreiras. Não quer dizer que nós não tenhamos casos de furto. Ou até mesmo, tivemos ano passado, um caso que repercutiu bastante na imprensa e que realmente toda a reitoria ficou muito preocupada, um assalto à mão armada na Faculdade de Comunicação. Né? Então, no hall da faculdade, um estudante estava trabalhando com o seu notebook e um assaltante chegou e levou o notebook, ameaçando com a arma. Então, nós temos tido. E do lado de fora? Porque o entorno é uma preocupação, né? Na semana passada houve, inclusive, uma manifestação ali em frente ao campus de Ondina. Com certeza. Nossa preocupação, se nós conseguimos não extinguir, né, a violência, os roubos dentro do campus universitário, mas nós conseguimos reduzir bastante esses eventos. No entanto, é um problema, e um problema que a universidade não pode enfrentar sozinha, porque está fora do campus, mas que nós precisamos de que as autoridades competentes, elas ajudem a universidade a proteger a nossa população quando sai, 10h30 da noite, das atividades noturnas. Então, é um problema, né? Nós tivemos realmente este evento,
no ponto de ônibus da Avenida Ademar Barros, né, em frente ao ponto de ônibus, na saída do campus de Ondina, em que nossos estudantes elas foram ameaçadas, né, por uma pessoa, um homem que ficou aguardando o ponto se esvaziar, e o ônibus estava atrasado, não cumpria o horário determinado, e quando elas estavam sozinhas, ele se aproximou numa atitude desrespeitosa, agressiva e ameaçadora. E já houve alguma aproximação da senhora com a Secretaria de Segurança Pública ou Polícia Civil, Polícia Militar, no sentido de reduzir, né, esse tipo de episódio? Com certeza, nós agendamos uma ida ao comando da Polícia Militar no sentido de solicitar que haja uma ronda, né, não só no campus de Ondina, mas no campus do Canela e também nos campi de Barreiras e Vitória da Conquista. Você confere em instantes as ações para melhorar a infraestrutura das universidades da UFBA e o déficit de professores da universidade. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e a minha convidada de hoje é a reitora da UFBA, Dora Leal Rosa. Professora Dora, as metas do Reúne têm sido cumpridas a contento? Digamos que parcialmente, né? A nossa universidade tem cumprido as metas, ou seja, ela expandiu o ensino de graduação e o ensino de pós-graduação. Eu levantei uns dados recentemente e em 2001 a universidade tinha 18 mil alunos de graduação. Ela oferecia menos de 4 mil vagas de ingresso. Em 2012, ela tem hoje cerca de 34 mil estudantes de graduação e 4 mil de pós-graduação. Ela oferece 8 mil vagas de ingresso. Então, nós cumprimos o pactuado. Mas não tivemos ainda o atendimento pleno, né, daquilo pactuado. Ou seja, nós não tivemos ainda a liberação total das vagas para a contratação, né, de professores e do pessoal técnico e administrativo. Muitos dos nossos problemas hoje na universidade, começo de um ano letivo, e ainda sem uma infraestrutura adequada para atender todas as demandas da nossa universidade, se deve exatamente às providências que ainda são, vamos dizer assim, limitadas na liberação dessas vagas. O déficit de professores permanentes da universidade, sim, qual é o tamanho desse déficit? Porque a gente sabe que ele tem sido coberto através de temporários, né? Sim. Mas no quadro permanente de docentes. Olha, eu acho que tem dois problemas que a gente precisa discutir, né? Aquilo que está, em princípio, déficit formal, digamos assim, e aquele déficit que a minha gestão entende como o déficit real. Então, nós temos duas coisas e eu vou explicar por quê. Então, há um déficit estimado, né, nós temos duas situações. Professores temporários, que são os professores com as vagas que ainda não foram disponibilizadas para fim de concurso, né, e professores substitutos. Os substitutos são aqueles casos em que a lei prevê a possibilidade de substituição temporária até abertura de concurso. Por exemplo, uma aposentadoria. Se um professor se aposenta, nós temos que ter no substituto até que seja possível fazer o concurso para substituí-lo. Se alguém fica em licença médica, nós podemos ter um substituto, que terá um contrato até o retorno do titular do cargo. Então, nós temos as duas situações. Os temporários, é uma situação a partir do reconhecimento do MEC e do planejamento de que não tinham vagas disponíveis para transferir para as universidades para abertura de concurso. Isto porque, desde o ano passado, está no Congresso Nacional um projeto de lei enviado pelo Executivo propondo, né, a abertura de vagas. Não andou desde o ano passado? Ainda não. Agora, tem uma outra questão que eu tenho discutido com a minha equipe, que eu analiso da seguinte forma. Nós temos uma situação nova hoje na universidade. Hoje nós não contabilizamos o nosso corpo docente mais como pessoas físicas. Nós temos uma contabilidade que se refere a professor equivalente. Eu vou explicar o que é este conceito. A primeira portaria definiu um conceito de equivalente, que é o seguinte. Um professor em regime de dedicação exclusiva, né, ele ocupa uma vaga. Mas a universidade poderia propor que este professor em dedicação exclusiva fosse desdobrado em 3 professores de 20 horas. Para isso,
o governo federal teria que dar à universidade as 3 vagas de professor em 20 horas. Não teria impacto financeiro, ele teria a quantidade. O que aconteceu? Como o MEC não tinha as vagas, então a universidade começou a abrir concursos para professores em dedicação exclusiva. Mas no planejamento da oferta dos nossos cursos, muitas unidades se prepararam para ter alguns professores em dedicação exclusiva e outros professores em 20 horas. Então, isso é um problema que nós temos discutido na Andifes, que é o Fórum dos Reitores das Universidades Federais, e com o próprio MEC. E falando em docência, o repórter Cristiano Gobi tem uma pergunta a respeito desse assunto para a senhora. Pois não. Boa noite, reitora. Como vencer o desafio de atrair para o meio acadêmico profissionais renomados e experientes, quando se sabe que o salário que se paga na universidade, em geral, é menor do que o que eles poderiam receber na iniciativa privada? Bom, essa é uma questão que está colocando as universidades federais numa situação muito crítica. E eu diria mais, atrair professores qualificados, mas também atrair servidores qualificados. Nós temos hoje um problema que eu gostaria de registrar, para que pensássemos de forma ampliada e coletiva. A nossa universidade, ela se ressente de um quadro técnico administrativo. Eu também vou dar um dado que certamente marcará um pouco, não é, a compreensão da nossa universidade hoje. A nossa universidade hoje, 2012, ela tem praticamente o mesmo quadro quantitativo de servidores, né, de 2001. Nós não tivemos acréscimo de pessoal. E nós expandimos, se nós temos 34 mil estudantes hoje na universidade, né, nós temos mais laboratórios, nós temos cursos noturnos, precisaríamos ampliar o nosso quadro técnico-administrativo. E aí o problema do salário é muito grave. Nós estamos vivendo uma crise na universidade. O pró-reitor de Pessoas me disse ontem que um servidor tomou posse, né, na sexta-feira passada, e segunda-feira agora ele foi ao órgão de pessoal pedir a exoneração, porque ele tinha passado num concurso. Nós temos isso cotidianamente. Nós temos tido, nos nossos concursos, pessoas altamente qualificadas que ingressam na universidade, mas estão se preparando para novos concursos e logo deixam a universidade. É preciso que nós, né, consigamos que o governo federal entenda a problemática hoje do docente e do pessoal técnico administrativo. Nós vamos saber aqui como está o andamento das questões ligadas à infraestrutura da universidade, em especial do prédio da Faculdade de Direito. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e a minha convidada de hoje é a reitora da Universidade Federal da Bahia, Dora Leal. O apresentador do Brasil Urgente, o Zé Albueno, tem uma pergunta para a senhora exatamente sobre a questão da Faculdade de Direito. Reitora, boa noite. Recentemente, alunos da UFBA, da Faculdade de Direito, fizeram protestos e denunciaram a situação precária que se encontra a instituição. Dizem até que há mais de 50 anos não há uma ampla reforma. Isso é falta de verbas do governo federal ou existe uma má gestão? Bom, boa noite. Vamos tentar entender qual a questão, né? Eu não posso vamos dizer, aceitar, né, uma avaliação de que é uma má gestão. Há muitos anos, realmente, a universidade não contava com recursos importantes para a sua manutenção. Em 2004, eu fui pró-reitora de planejamento. O orçamento de custeio da nossa universidade era de 24 milhões de reais. Naquela ocasião, só de débito com a Embasa, débitos antigos, a universidade devia 5 milhões de reais. Nós passamos um ano negociando com a Embasa o escalonamento dessa dívida, porque devendo a Embasa, nós não tínhamos um certificado, né, de adimplência e, por tal razão, nós não podíamos fazer contratos, convênios com órgãos públicos. 24 milhões de reais para manter a universidade. O nosso orçamento cresceu, evidentemente, né? E nosso orçamento hoje ainda é pequeno para a dimensão da universidade. Silvana mencionou que nós somos uma pequena cidade, mais de 40 mil pessoas estão diretamente ligadas à universidade. Se nós computarmos os 34 mil alunos da graduação, os 4 mil da pós-graduação, os 2.300, 2.400
docentes, os 13.300, eu estou arredondando, do pessoal técnico, administrativo, os terceirizados que nós temos. Então, não é simplesmente uma discussão sobre o recurso e a gestão, né? Eu gostaria de deixar claro, esse programa ele tem uma audição importante, é uma forma de nós prestarmos contas, inclusive à sociedade, de que a universidade tem recursos hoje, para investimento, seja na construção de novas unidades, seja para a recuperação das unidades que já existem. Qual é a nossa questão? Não é que este recurso era suficiente. No caso específico de direito, que é a pergunta do nosso repórter, a universidade destinou cerca de R$1.300.000 para a recuperação da faculdade. Certamente não é ainda o valor que a faculdade merece e precisa, mas é o valor para iniciar. Nós licitamos uma empresa, esta empresa iniciou os serviços, mas essa empresa não teve capacidade operacional, técnica, de dar continuidade ao serviço contratado. Então, nós fizemos um distrato dessa empresa. Destratando a empresa, é necessário iniciar um novo processo de licitação. E é isso que está sendo feito no momento. Esse processo envolve apurar na unidade o que foi feito por esta empresa e abater deste volume de recursos, né, aquilo que já se investiu pagando a empresa anterior. Nós acreditamos que no dia 9 de abril, o pessoal técnico da universidade, ou seja, da nossa pró-reitoria, né, de planejamento, onde estão os arquitetos da universidade, e que hoje também estão ligados à vice-reitoria, eles possam concluir esse processo visando a licitação. Concluído o processo dentro da reitoria, este processo vai à Procuradoria Jurídica da Universidade. Existe um percurso, existe um longo percurso, obrigatório. Exatamente. A Procuradoria ela tem que analisar o edital, ela tem que analisar, né, em detalhes, para evitar, inclusive, problemas futuros com as auditorias. Passando pela Procuradoria Jurídica e ela chancelando este edital, o processo então entrará na fase mesma da licitação. E aí nós temos pelo menos 30 dias para a licitação. Em seguida, a empresa tem que apresentar a documentação até ser contratada. Prazo longo pela frente ainda, prazo longo, né? Exatamente. Então, os estudantes de direito, como de outras nossas unidades, eles têm reivindicações legítimas, reconhecidas pela reitoria. Eu estive com os estudantes de direito, eles participaram da reunião do Conselho Universitário, que apreciou as nossas contas e aprovou por unanimidade das contas, né? Nós convocamos uma reunião específica do Conselho Universitário para apresentar a situação das obras na universidade, tanto construção quanto reforma. Nós temos hoje parado no campus universitário de Ondina a construção de um novo prédio para o Instituto de Ciência da Informação e a Escola de Música. Então, nós temos obras paradas porque as empresas não tiveram capacidade de dar conta daquilo para o qual elas foram contratadas. E já já a gente vai conversar também sobre dois temas bastante polêmicos na Universidade Federal da Bahia: cotas e Enem, assuntos do próximo bloco. A entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva e hoje a minha convidada é a professora e reitora da Universidade Federal da Bahia, Dora Leal Rosa. Professora Dora, no ano que vem, 2013, o Enem já poderá ser utilizado como modalidade de entrada na universidade? Nós já utilizamos o Enem como modalidade de entrada para os nossos BI. Os BI, eu acho que a população já conhece, são os nossos bacharelados interdisciplinares. E nós já formamos, assim, as primeiras turmas do BI, né, com grande alegria, grande satisfação. Sim, nós vamos usar o Enem como primeira fase, né, para os cursos de progressão linear, é a primeira fase. Então, nós acreditamos que é importante para a educação básica que nós valorizemos o Enem. Além do que, o novo Plano Nacional de Educação já prevê, né, como uma possibilidade, uma forma de ingresso. Apesar de todos os problemas que ocorreram nas primeiras edições do Exame Nacional? Eu acredito que, à medida que nós formos implementando o Enem, dada a sua dimensão, alguns problemas ocorreram. Mas esses problemas não nos autorizam a descredenciar o Enem. Você veja, a França tem o baccalaureat, né, que é tão importante. Os Estados Unidos têm outras formas de seleção. Então, a Federal do Rio de Janeiro adotou o Enem como única forma de seleção para ingresso nessa grande universidade federal. A Federal do Rio de Janeiro é a nossa maior universidade federal, né? Então,
o nosso Conselho Acadêmico de Ensino aprovou o ingresso na nossa universidade, considerando como primeira fase o Enem. E as cotas? Em 2014, salvo engano, haverá uma avaliação. Como é que a UFBA está se preparando para essa avaliação? Pois é, nós lançamos um edital, né, que nós chamamos, né, o nome oficial não é este, mas é o nosso nome interno, né, Pro-UFBA, Pesquisando a UFBA. Então, um edital que provocou a comunidade, né, a pensar sobre a nossa universidade. É preciso que a gente estude a nossa universidade, que a gente tenha informações, avaliações. Nós temos já um grupo que faz avaliação institucional, é um grupo ligado à reitoria. Uhum. Além disso, nós temos esse edital que provoca a nossos, né, pesquisadores e estudantes a apresentarem propostas. Então, nós temos grupos estudando, porque em 2014 caberá aos conselhos superiores analisarem os resultados da política de ações afirmativas, né, porque não são as cotas, é uma política mais ampla, e decidir sobre a manutenção do programa. Eu queria, nesse momento, dizer dos resultados positivos que nós já temos em relação ao programa. Temos estudantes que terminaram a sua graduação, entrando através do sistema de cotas, e entraram na pós-graduação. Então, nós temos resultados muito positivos, mas nós vamos avaliar e nós vamos levar para os conselhos superiores dados, né, dados que foram construídos a partir de um levantamento empírico. Tá certo. Professora, reitora da Universidade Federal da Bahia, Dora Leal Rosa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite para a senhora. Eu agradeço a você, Silvana, estar aqui dialogando com vocês e, através de vocês, dialogando com o nosso Estado. Eu sei que esse programa tem uma repercussão, né, enorme e é a oportunidade que a Universidade Federal da Bahia e eu, particularmente, tenho de falar da nossa universidade, de falar dos problemas da universidade, com transparência, mas também falar do muito que a universidade traz e oferece à população. Me permita trazer mais uma informação, porque muito me orgulha dizer isto da minha universidade. Eu falei do Hospital Edgar Santos, né, do trabalho com terapia celular. O hospital ele recebeu um investimento de um programa do governo federal, REUF, mais de 10 milhões de reais. E o hospital, apesar da precariedade das suas instalações, o hospital tem muitos programas. E eu destaco um que nos causa profunda emoção e orgulho, que é um programa, né, um setor do hospital de oncohematologia, onde nós temos transplante de medula óssea, onde a população de Salvador tem um hospital público, não é, financiado com recursos do SUS, então é gratuito para a população, com resultados excelentes, né? Então eu me orgulho de dizer que a minha universidade e o nosso querido Hospital Edgar Santos tem pesquisas, né, na área da hepatologia, né, e este em particular né? é o serviço da oncohematologia. Reitora, muito obrigada mesmo. E para você uma boa noite e uma boa semana. A gente se encontra no próximo domingo em mais uma entrevista coletiva.